Escada para o volume de relatos está relacionado a muitas coisas. Sabemos que relatos desse tipo remontam aos tempos bíblicos. Major General John A. Ford, diretor de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, em um comunicado à imprensa referente aos avistamentos de OVNIs sobre Washington DC no início daquele mês. Ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, com o topo alcançando o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os textos das pirâmides, Egito, cerca de 2 citação para AC. No anterior, analisamos um aspecto do sistema de crenhas da antiga Mesopotâmia, que inclua referências explícitas à criação dos seres humanos, por o Deus para servirem como mão de obra escrava, e as asses tomadas por Deus ou pelos deuses para impedir que os seres humanos controlassem seus próprios destinos, para privê-los de autoridade e do que a antropologia moderna chamaria de autonomia. Examinamos o tema persistente dos filhos de Deus que se acasalaram com mulheres humanas para produzir uma raça híbrida de gigantes. Esses conceitos são retirados diretamente dos próprios textos, o Enuma Elish, a Epopeia de Gilgamesh, o Atra Aziz e até mesmo a Bíblia, e não foram inventados ou embelezados por nós. Sugerimos que sejam considerados como evidência documental de um evento que ocorreu na pré-história e que chamamos por uma questão de melhor definição de contato. Ainda outro tema persistente nessas tradições, o voo celestial. Outras palavras profundamente enraizadas nas histórias, lendas e rituais do Antigo Oriente Próximo e Médio, assim como em culturas do mundo todo. Existe a crença de que os humanos, pelo menos alguns humanos, são capazes de viajar até as estrelas, essencialmente revertendo o fluxo original da vida de um Criador celestial para a Terra, para fazer contato direto com o outro mundo. Para os líderes religiosos tradicionais, tal tentativa seria um anatema. Seria equivalente a construir outra Torre de Babel, e todos sabemos como isso terminou. Esse tipo de prática foi banido pela maioria das tradições religiosas no Ocidente e é reservado para pessoas com características ou habilidades especiais no Oriente, como Shamus. No judaísmo, essa prática é conhecida como misticismo Merkava ou misticismo Ekalote, intimamente ligado à Cabala, embora provavelmente muito mais antigo que os primeiros textos cabalísticos. O misticismo Merkava, ou carro deriva, do primeiro capítulo do livro de Ezequiel, no qual o profeta judeu descreve uma visão, durante seu exílio na Babilônia, de uma carruagem descendo dos céus. Essa visão tornou-se um modelo para tentativas deliberadas de alcançar os reinos celestiais por meio da medital e outros métodos para atingir estados alterados de consciência. Em outras palavras, havia um entendimento, e isso pode ser crucial para uma compreensão séria e uma abordagem adequada do fenômeno, de que estados alterados de consciência eram necessários para estabelecer contato com os filhos de Deus. Embora certos aspectos físicos do contato inicial pré-histórico fossem imitados, círculos mágicos com lâmpadas, fumaça de incenso, sons estranhos e línguas arcanas, para realmente voar em direção aos céus, era necessária uma modificação dos processos normais da mente. Se considerarmos essas práticas, e elas podem ser encontradas em todo o mundo, como evidência de uma experiência real que ocorreu há milênios, então deveríamos ser capazes de aplicá-las aos problemas atuais que encontramos no projeto de sistemas para viagens espaciais, especialmente o tipo de viagem que se aproximaria da velocidade da luz, ou excedê-la. Esses problemas podem envolver questões de propulsão, condicionamento psicológico para longos períodos de voo espacial em gravidade zero. Em nossas conversas com figuras controversas como Bob Lazar e outros que desejam permanecer anônimos, aprendemos que um grande obstáculo enfrentado pelos cientistas que queriam reconstruir naves espaciais alienígenas capturadas era a questão do controle. Sem tomar partido na validade do meme das naves espaciais alienígenas capturadas, queremos ressaltar que a dificuldade em imaginar como controlar um veículo que não tinha meios visíveis de direcol ou controle de velocidade, ou mesmo uma chave de ignition, pode ser uma alusão a como os antigos experimentaram esses mesmos veículos. O que está amplamente ausente dos relatos sumérios, babilônicos, bíblicos e outros sobre avistamentos e contatos é a tecnologia envolvida no controle dos veículos. Ninguém parece estar pilotando ou manipulando fisicamente essas naves. Isso nos leva inevitavelmente a questionar se elas são controladas por algum tipo de mecanismo mental que ainda não compreendemos.
Para compreendermos esse conceito, reconhecidamente bizarro, dedicaremos este capítulo a analisar como o voo celeste era entendido e quais denominadores comuns podem ser encontrados em diferentes culturas e épocas. Em seguida, no capítulo seguinte, analisaremos o que acontece quando o voo celestial falha, quando o contato é perdido e uma civilização enlouquece como consequência. A escada de Jaco, Gênesis 24:31 entre do Sei, nos conta a história de Jaco, a escada e o portal do céu. A história é familiar aos leitores da Bíblia, como a cena em que Jaco adormece com a cabeça em uma pedra como travesseiro e sonha com uma escada que alcança os seus com anjos subindo e descendo, a voz de Deus do alto dizendo a Jaca que a terra pertencerá a ele e a seus descendentes. Há muito mais nessa história, e ela tem implicações para a nossa análise do fenômeno. Até o momento, não há praticamente nenhum outro cenário semelhante nas fontes sumírias ou babilônicas mais antigas, que, no entanto, estão repletas de histórias de deuses, e deusas viajando para o submundo descendo uma série de 7 níveis ou degraus. Também muitos exemplos de figuras xamânicas subindo aos céus em um poste ou árvore para fazer contato com forças não terrestres. Assim, seria útil analisar o cenário bíblico à luz do que sabemos a partir dessas outras fontes. À primeira vista, a história de Jaco é uma mistura de história judaica e eventos sobrenaturais. Jaco era filho de Isaac e pai de José, aquele do manto de muitas cores que se tornou conselheiro, um intérprete de sonhos do faraó do Egito. Foi Jaco quem lutou com o anjo, Jaca quem foi renomeado por esse anjo como Israel. A corporeidade dos anjos no Antigo Testamento é uma questão a qual retornaremos um pouco mais adiante neste capítulo. É uma das características mais perturbadoras da angelologia na Bíblia, pois contraria a noção popular do que um anjo deveria ser, mas está muito mais próxima do que discutimos no capítulo anterior a respeito dos filhos de Deus e dos Apicalu. Por ora, porém, nos concentraremos no episódio da escada de Jacó. Um dos problemas da interpretação bíblica é a maneira como projetamos o passado, analisando os eventos bíblicos como se fossem histórias supersticiosas destinadas ao entretenimento de crianças ou pessoas crédulas. A outra abordagem é tomar cada palavra como verdade literal. Muitas vezes, a realidade pode ser encontrada em algum ponto entre esses dois extremos. No caso da escada de Jaco, temos um evento real que foi obscurecido por tantas interpretais reversas que perdeu grande parte de seu impacto. Como nós, modernos, não damos crédito a nenhuma história que inclua uma conexão tangível e visível entre este evento e a história bíblica. Se considerarmos que se trata de um mundo e de um suposto ou putativo outro mundo, todo o cenário deve ser uma invenção, ou mesmo um engano deliberado. Jaca era o irmão gemeu de Esau. A Bíblia é muito clara sobre esse ponto. Ambos competiam um com o outro no ventre de sua mãe. Jaca queria ser o primogênito e segurava o pé do irmão gêmeo como se quisesse puxá-lo de volta para o útero. Foi assim que ele recebeu o nome de Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar. Essa, por outro lado, nasceu com uma cabeleira farta e pelos por todo o corpo, como se já fosse adulto. Portanto, seu nome vem do hebraico e significa acabado. Como primogênito, Ezon estava destinado, segundo a tradiu, a herdar a riqueza de seu pai. Seu pai era Isaac, filho de Abraão, o fundador do que hoje chamamos de religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Isaac quase foi morto por seu pai quando Deus ordenou a Abraão que o sacrificasse como demonstral de sua lealdade. No último instante, um anjo impediu Abraão e a vida de Isaac foi poupada. Assim, temos a aparição de um anjo como intermediário entre Abraão e Deus, que convence Abraão de que o mandamento original de Deus para que Abraão sacrificasse Isaac não deveria ser seguido. Isso precisa ser visto dentro do contexto. Naquela época, o sacrifício de crianças não era incomum, mesmo entre os judeus. As referências bíblicas a Moloque já deveriam ser prova suficiente disso, mas há muitas outras evidências arqueológicas e textuais de que o sacrifício de crianças era comum no Oriente Médio na época do episódio de Abraão e Isaac. Como veremos no próximo capítulo, o sacrifício de crianças também era comum no Novo Mundo, entre os Olmecas, Toltecas, Astecas e Incas. Pode parecer uma crítica muito dura ou extravagante, mas e se o sacrifício de crianças desempenhasse uma função de seleção genética? Certamente, a cada criança morta antes de atingir a puberdade e poder ter seus próprios filhos, seu material genético era efetivamente removido do conjunto gênico.
C. Como sugerem os textos antigos, os seres humanos foram criados como uma raça de trabalhadores para o prazer dos deuses, então estes teriam um interesse direto em eliminar as crianças geneticamente únicas o suficiente para representar uma ameaça ao status quo. Acontece que Isaac foi uma dessas crianças, pois dele surgiu todo o reino de Israel, uma nação que eventualmente se converteria ao monoteísmo como uma rejeição à pluralidade dos deuses e de seus asseclas, os filhos de Deus. Isaac acabou se casando com Rebeca, uma mulher da Mesopotâmia, terra natal de Abraão, e foi Rebeca quem deu à luz Esão e Jacá. Antes de seu casamento com Isaac, ela foi abençoada por sua família com as palavras: Nossa irmã, que vossos se multipliquem milhares e milhares, que seus descendentes conquistem as portas dos seus inimigos. Gênesis 20 porta por Sessinte. Essa mesma benção ainda é usada hoje em casamentos judaicos tradicionais. Esá e Jacó. Seus filhos tinham personalidades completamente diferentes. Esá era um caçador, um homem ativo e rude, que, contra a vontade de seus pais, casou-se com mulheres cananeias locais que eram idolatras. A implicação é que Esão também era idolatra. Jacá, por outro lado, era um homem quieto e introspectivo, que passava a maior parte do tempo estudando e refletindo piedosamente. Sua mãe decidiu que, quando chegasse a hora, seria Jaco quem herdaria o legado de seu pai, e não Esau, a quem ela considerava irresponsável e indiferente ao seu direito de primogenitura. Assim, ocorreu o famoso episódio em que ela vestiu Jaco peles de animais, para imitar o corpo peludo de Esau, e o enviou ao quase cego Isaque para obter a benzão de seu pai em vez de Esson. Dessa forma, a herança de Jaco, que pertencia a seu pai, foi resultado de um elaborado engano por parte dele e de sua mãe. Isso é frequentemente justificado com o argumento de que Esau não era um candidato adequado devido à sua falta de respeito por seus pais, sua tradição e seu povo. Jaca fugiu de casa antes de Esau, que estava furioso com o engano e queria matá-lo. Jaco estava a caminho da casa da família de sua mãe quando adormeceu sobre a pedra e teve sua famosa bisau. Sonhou que havia uma escada apoiada na terra, cujo topo alcançava o seu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ali, acima dela, estava o Senhor. E ele disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e à sua descendência a terra em que você está deitado. Sua descendência será como o pó da terra, e vocês se espalharam para o oeste, para o leste, para o leste, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Estou com você e o protegerei por onde você andar, e o farei voltar a esta terra. Não o deixarei até que eu tenha cumprido o que lhe prometi. Quando Jaco acordou do seu sono, pensou: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele ficou com medo e disse: como este lugar é temível. Aí neste não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Gênesis 20 point dose CEP novamente. A ênfase na reprodução, na disseminal da semente por todo o mundo a partir de uma única fonte, como encontramos na Benqueu de Rebeca, mãe de Jaco. O tema da reprodução em massa para cobrir a terra é constante em Gênesis. Mas o que é igualmente importante, a ideia de que há anjos subindo e descendo a escada para o céu. Primeiro, os anjos são mencionados subindo a escadaria. De onde eles estão subindo? Devemos presumir que seja da terra. A implicação é de um trafego contínuo de mão dupla desses anjos entre a terra e o céu, o que é consistente com o nosso conceito dos Bene Elohim, ou Apkalu, como permanecendo influentes nos assuntos terrestres muito tempo depois do dilúvio. O segundo conceito importante é o de uma tecnologia, a escadaria, ou melhor, uma escada de mão, em hebraico, sula, que permite o trafego de mão dupla entre a terra e os céus. Embora tenhamos aprendido no capítulo anterior sobre os filhos de Deus, se acasalando com as filhas dos homens e produzindo descendentes gigantes, os nefilins, agora temos um vislumbre de como eles aterrissaram na terra. Outro tema que pode ser notado é a repetição da frase na terra ou da terra, com a terra sendo referida como um lugar distinto de outros lugares. Deus claramente não está na terra nem é da terra. Nem os anjos. A terra é um laboratório, um local de testes. Há muitos testes de humanos por Deus, ao longo da Bíblia, em um objeto visto como que de longe por seres que não fazem parte de seu ambiente ou contexto. São seres que não têm nenhum interesse pessoal, nenhum investimento real.
no destino do planeta e que podem destruir cidades inteiras e raças de pessoas casualmente, num acesso de raiva. No caso de Jaco, assim como no de sua mãe Rebeca, há um plano definido em mente. Seus descendentes se reproduzirão sem impedimentos. Esta é uma promessa de Deus a Jaca, que agora tem a certeza de que Deus o ajudará em todos os seus esforços para povoar a terra com seus descendentes. Esse parece ser o resumo do interesse de Deus em Jaco, território e descendência. Basicamente, Deus está prometendo a Jaco espaço vital, Lebensraum, e lhe diz que não o deixará até que ele tenha cumprido o que prometeu, o que implica que, quando ele alcançar esse objetivo, Deus partirá. Ao acordar, Jaco unge a pedra sobre a qual havia dormido. Derramar óleo sobre uma pedra é um antigo costume do Oriente Médio. As pedras eram frequentemente pedras meteóricas e o nome para tal pedra é Betilus. Esta é uma palavra grega que deriva do relato bíblico, pois Jaco nomeou sua pedra de Betel, que significa casa de Deus. Betel aí a forma original de Baitilus. Existem muitas dessas pedras tradicionais na região. O Domo da Rocha em Jerusalém foi construído sobre uma dessas pedras, acreditada por alguns como o local onde Abraão teria sacrificado Isaque. Até mesmo a Caba de Meca é considerada de origem meteórica e sua posição como objeto de adoração antecede o Islã em muitos anos. Nosso tema, compositor e profeta Maome, um membro da tribo Quraysh, que era responsável pela Kaaba quando esta era um santuário pago, removeu seus 360 ídolos pagos e a rededicou como sagrada a Alê, reforçando assim a ideia de que a rocha meteórica era um símbolo da conexão entre este mundo e o outro mundo. Se considerarmos que o Domo da Rocha é outro importante santuário islâmico, então existe uma espécie de eixo de polaridade entre as duas pedras. Isso é enfatizado pelo papel que o Domo da Rocha desempenha no que é conhecido como Mirage, o voo do profeta Maome pelos 7 céus em uma misteriosa besta chamada Burak, que parecia ser uma espécie de cavalo voador. Nesse caso, o profeta estava dormindo na Kaaba, em Meca, quando Burak apareceu junto com o anjo Gabriel. O profeta montou no Burak e foi levado imediatamente para a mesquita mais distante, que a maioria concorda ser uma referência à mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, onde o Domo da Rocha está localizado. De lá, ele ascendeu aos céus para encontrar todos os profetas que o precederam. Ele então retornou a Meca no Burak. Foi durante esse voo que o profeta foi instruído a dizer a seus seguidores para orarem 5 vezes ao dia. Assim, temos mais uma vez a presença de um anjo, um voo aos céus e um mandamento de Deus. A presença de uma pedra meteórica, tanto no relato do Mirage quanto no da escada de Jaco, pode ser significativa. Devido à presença de magnetita em rochas meteóricas, um fragmento dessas rochas poderia ser usado na fabricação de agulhas de bussola. Essas rochas não apenas desciam dos céus, mas também apontavam para a estrela polar. Elas desempenhavam o papel de mensageiras cósmicas, bem como de instrumentos de navegação. Essa dupla função não passou despercebida, por exemplo, pelos antigos egípcios, que usavam um dispositivo feito de magnetita no formato da ursa maior, chamado de coxa de Sete na cerimônia de abertura da boca, na qual o faraó mumificado era reanimado. Por meio desse instrumento mágico, cerimônias de abertura da boca também eram usadas na Babilônia para animar estátuas dos deuses. A ideia era que a abertura da boca e das narinas da múmia, Egito ou da estátua, Babilônia permitiria que a figura respirasse e falasse. O social do meteoro vindo dos céus, sua qualidade magnética e a imortalidade, bem como associar-se com os deuses, é um conceito que reforça nossa sugestão de que se acreditava que a vida neste planeta vinha diretamente de uma fonte sobrenatural e não surgiu espontaneamente na Terra. O envolvimento de anjos em interações subsequentes desse tema enfatiza ainda mais essa conexão. De fato, o próprio conceito de Apkallu sobreviveu até o período imediatamente pré-islâmico entre os beduínos na forma do Abgal, a palavra sumeria para Apkallu como uma divindade local meio humana, meio peixe, uma clara referência ao Anis de Berossos. A principal divindade da Kaaba pré-islâmica era o Baal, um deus trazido para Meca pela tribo dos Quraishitas, originária da Mesopotâmia, mais especificamente do que hoje é o Iraque. A função do profeta Maome, portanto, era semelhante à dos profetas judeus, eliminar o politeísmo e substituí-lo por uma forma pura de monoteísmo. Assim como os primeiros profetas judeus, porém, isso não significava que os árabes deixaram de acreditar na existência de outros deuses. Eles simplesmente os relegaram a um status subordinado, ou os classificaram como demoníacos.
Isso não é, estritamente falando, monoteísmo, mas enoteísmo, uma espécie de preferência por um Deus em detrimento de todos os outros. O enoteísmo é um desdobramento razoável do politeísmo diante da evidência de que múltiplas forças sobrenaturais existem. Enquanto o politeísta pode se sentir inclinado ou compelido a adorar uma multidão de divindades, o enoteísta reconhece que as outras divindades existem, mas se compromete com a adoração de apenas uma acima de todas as outras. O enoteísta pode até redefinir os outros deuses como anjos, demônios ou, no caso dos beduínos, gênios, jinn. Embora mencionados diversas vezes no Alcorão, especialmente na Surata 72, intitulada Surata al-Jinn, sabe-se que as informais sobre os gênios são anteriores ao Islã em centenas de anos. Os gênios são invisíveis aos olhos humanos, mas são igualmente corpóreos e podem interagir com os humanos, de acordo com a crença árabe e posteriormente islâmica. Assim como os humanos, eles também possuem livre-arbítrio, e portanto alguns se converteram ao Ais, como atesta a surata mencionada acima. Um livro sobre os gênios foi publicado pela Fundação para o Conhecimento Islâmico. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais da metade dos capítulos do livro são dedicados à discussão de Shaitan e Iblis, dois nomes usados para o governante dos gênios. A ideia é que os gênios representam mais demônios do que humanos, e embora alguns tenham se convertido ao Islã, ainda é proibido aos seres humanos conversar com eles de qualquer forma. Disse que foram criados a partir de fogo sem fumaça, moldados em forma humana, e às vezes podem assumir a forma de serpentes e outros animais impuros. Iblis, o rei dos gênios, recebeu a ordem de se ajoelhar diante de Adão para demonstrar respeito ao ser humano criado, mas recusou e por esse motivo foi expulso do paraíso. Essa história é semelhante à contada pelos Yazidis, que afirmam que Shaitan cometeu esse pecado por amor a Deus, pois não conseguia imaginar se curvar diante de ninguém além de Deus. Os Yazidis acreditam que Shaitan será a primeira das criaturas de Deus a retornar ao paraíso, e quando isso acontecer, os Yazidis o seguiram. Esse conflito entre Deus e as criaturas de Deus é, portanto, um tema comum em grande parte da religião e cultura ocidental. Os filhos de Deus, que se acasalaram com mulheres humanas, criaram um problema tão grande na Terra com sua prole quase hominídea que Deus sentiu que a única solução era destruir o mundo com um dilúvio e recomeçar. Esse conflito não terminou, pois quando Jaco começa seu retorno para casa após sua longa jornada, ele se depara com outro anjo e desta vez é forçado a lutar com ele. Jaca e o anjo. O relato em Gênesis trata podazista, é tão ambíguo quanto a história da escada de Jaco. Novamente, envolve um ser sobrenatural que se intromete na vida de Jaco sem nenhuma razão imediatamente discernível. Nesse ponto da narrativa, Jaco está voltando para casa com sua família e seus bens materiais. Ele se encontra sozinho em uma das margens de um rio, momento em que, e sem qualquer relação aparente, alguém surge e começa a lutar com ele. Então Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não conseguia vencê-lo, tocou no articulado quadril de Jaca, deslocando-o enquanto lutava. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois já está amanhecendo." Mas Jaco respondeu: "Não o deixarei ir, a menos que me abençoe." O homem perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Então o homem diz: "Seu nome não será mais Jacá, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Jaca disse: "Por favor, diga-me o seu nome." Mas ele respondeu: "Por que você pergunta meu nome?" Então o abençoou ali. Jaca chamou aquele lugar de Peniel, dizendo: "E porque vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada." Enquanto grande parte dos acontecimentos na vida de Jaco e uma narrativa clara, com uma relação de causa e efeito identificável, uma história linear envolvendo seres humanos com motivais e reações discerníveis, Isaac, Rebeca, Isaac, etc. Quando se trata de elementos sobrenaturais, eles estão fora de contexto e parecem não ter relação com a narrativa geral. Nesse caso, alguém surge do nada e começa a lutar com Jaco. Ele é descrito repetidamente como um homem, o que indica que, para Jaco, pelo menos inicialmente, ele estava lidando com um ser totalmente corpóreo. Para derrotar Jaco, o homem teve que exercer um pouco de força vulcana sobre o quadril de Jaco, deslocando-o e fazendo com que Jaco mancasse para sempre. 3. Não há explicação racional para nada disso, apesar de a maior parte do restante da história ser inteiramente racional, ou, pelo menos, crível a ti certo ponto, admitindo exageros ou licença poética aqui e ali.
Este episódio, porém, é inserido no fluxo narrativo e deve haver uma razão. Quando Jaca sai de casa pela primeira vez, ele tem seu encontro com a escada. Quando retorna para casa, ele tem seu encontro com o homem. Mais tarde, ele identifica esse homem como um anjo ou, na verdade, como Deus, pois a palavra Peniel significa face de Deus. Ele afirma ter visto Deus face a face e sobrevivido. Seu nome é então mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Assim, ele foi de Betel, ou casa de Deus, para Peniel, ou face de Deus. Betel era o portão do céu, uma versão judaica talvez de Babile ou Babilônia, o portão de Deus. Ainda não entendemos o motivo do homem lutar com Jaco, a menos que tenha sido um recurso poético para mostrar a força e as qualificações de Jacu, para ser o pai de todo um povo, o povo de Israel, que recebeu seu nome. De qualquer forma, é perfeitamente possível que a transição de homem para Deus se baseie na ideia de que o ser com quem ele lutou era um anjo, como é frequentemente interpretado, um dos filhos de Deus que já encontramos. Em um artigo publicado na Glossolalia Acadêmica de Yale, Catherine Pocalico oferece uma interpretal da história baseada na anatomia. Ela sugere que a lesão sofrida por Jaco não foi causada por um golpe na própria articular do quadril, já que essa parte da anatomia é inacessível externamente, mas um golpe no calcanhar transferia a força do golpe para a articular do quadril, diz que a parte da anatomia é inacessível externamente, mas um golpe no calcanhar transferia a força do golpe para a articular do quadril, deslocando. Há uma simetria interessante nessa solução, pois o nome de Jaco se refere ao calcanhar, já que ele segurava o calcanhar de Esson ao nascer. O ferimento no calcanhar de Jaco é uma espécie de ajuste kármico de sua dívida para com Esson por tê-lo enganado e roubado seu direito de primogenitura. Assim, essa história prepara o terreno para o encontro do dia seguinte entre Jaco e Esau, um encontro que Jaco temia e que foi o motivo de ele ter ficado para trás depois de enviar sua família à frente. Essa solução tem a vantagem de resgatar esse episódio bizarro e inseri-lo, de forma um tanto precária, no fluxo narrativo. Contudo, ainda não explica como ele aconteceu. A conclusão deste episódio específico é de vital importância, pois introduz o nome e o conceito de Israel, e reafirma o papel de Jaco como o pai das tribos, mesmo quando ele está prestes a encontrar seu irmão, a quem prejudicou. Jaca pergunta o nome do homem-anjo, e em vez disso, recebe a pergunta: por que você pergunta meu nome? Jaca então conclui que o homem era, na verdade, o próprio Deus. A experiência de Jaco com a escada ocorreu à noite, um momento de escuridão e privação sensorial. O mesmo aconteceu com seu encontro com o lutador. Em ambos os casos, Jaco estava à beira de uma grande mudança em sua vida. No primeiro caso, ele estava fugindo de seu irmão gêmeo, Esson. No segundo, ele iria encontrá-lo. Se interpretássemos essa história de uma perspectiva xamânica, encontraríamos elementos suficientes para justificar pelo menos uma segunda análise sob esse ponto de vista. Uma escada que alcança o céu, uma experiência com Deus, visores de forças angelicais, uma luta e mutilar física como consequência, levando ao contato direto com o divino. Outro detalhe revelador é a claudicância. Como descrita em outro lugar, essa característica tem uma longa tradição no simbolismo esotérico Quatro-Quatrá. A claudicação está associada à prática xamânica chinesa conhecida como Passo de Yu. Essa prática envolve chama caminhando sobre as estrelas da Ursa Maior, conhecida como a Grande Carruagem, uma referência sugestiva por si só a caminho do Polo Celeste, que é o trono da imortalidade. O Passo de Yu é baseado na história do chama conhecido como Yu, que adoeceu e desenvolveu uma claudicação após uma provação particularmente árdua. A própria Grande Carruagem é frequentemente representada na China, como personificada por uma deusa da carruagem, às vezes retratada cavalgando em uma carruagem, puxada por 7 javalis, representando as 7 estrelas visíveis da Ursa Maior. As estrelas da Ursa Maior são entendidas pelos praticantes taoístas do caminho de Yu como uma escada que leva da Terra aos céus e, em última instância, ao polo em torno do qual todo o cosmos gira. A Ursa Maior, neste caso, serve como uma porta de entrada para o céu, assim como o Betel de Jacã. Na inicial do segundo grau da maçonaria da Loja Azul, existe um ritual semelhante. O símbolo básico deste grau é a escada em espiral, que pode ser interpretada como uma versão da escada de Jaco. Espera-se que o iniciado caminhe de forma exagerada ao redor da área do templo, até os 4 pontos cardeais.
Lembre-se de que Deus disse a Zaco que sua descendência se estenderia aos 4 cantos do mundo. O templo maçônico representa o Templo de Salomão em Jerusalém, onde, naturalmente, se encontra a rocha sagrada do Monte do Templo, o local de onde o profeta Maomé realizou seu famoso voo aos céus. O que essas breves referências pretendem transmitir em uma constelação de temas afins ao voo celestial, as experiências com anjos ou outros seres sobrenaturais, e a consequente iniciação de um ser humano em contato com essas forças. Os temas que discutimos, mencionados em Gênesis a respeito de Jaco, são encontrados em diversos outros lugares do mundo, em diferentes contextos culturais e, como tal, interpretados de maneira distinta em cada cultura, mas que demonstram muitos elementos em comum. Terarmos a ideia de que os anjos tão frequentemente mencionados na Bíblia estão relacionados, se não são idênticos, aos seres estranhos que estudamos no capítulo anterior, que eram corpóreos, podiam aparecer e desaparecer, à vontade, podiam até coabitar com seres humanos, e atuavam como representantes do Criador. Talvez o leitor possa perceber por que o termo extraterrestre é tão problemático nesse contexto, pois é um rótulo contemporâneo aplicado de forma vaga a uma experiência antiga. Os antigos eram, na verdade, muito mais explícitos na forma como descreviam esses seres, como intermediários entre nós e as forças que nos criaram. Nós como reproducão, sangue, semente e submissão. A autoridade foram interpretados em contextos puramente religiosos, à medida que a civilização evoluía do modelo sumério para versões mais recentes, e, conforme essa transformação ocorria, as informais originais eram reformuladas, como fábulas e superstícios. Existe, contudo, uma tecnologia em ação aqui. Essa tecnologia é da própria essência das máquinas que vimos nos céus acima do nosso mundo. Uma tecnologia que envolve tanto o mundo visível e material quanto o mundo invisível de nossos ancestrais. Envolve os primeiros exemplos de voo celestial. A visão de Ezequiel. Jaco teve uma visão de uma escada e anjos subindo e descendo, com Deus no topo da escada olhando do céu. Para não ficar atrás, Ezequiel teve uma visão de Deus descendo do céu, não pelos degraus de uma escada, mas em sua própria carruagem. Essa visão inspirou uma prática mística conhecida como Merkava ou misticismo da carruagem, cujo método básico envolve ascender aos geralmente 7 níveis do céu para alcançar Deus. O misticismo Merkava também é conhecido como a descida à carruagem, por razões que não são muito claras. Como mencionado acima, os místicos chineses chamam a ursa maior de grande carruagem, ou, às vezes, carruagem dourada. Para os babilônios, a ursa maior era conhecida como a grande carroça Mar Gida Da. Os antigos gregos a chamavam de amacha ou carroça. Para os árabes, representava um esquife funerário, que, no entanto, mantém a ideia de um veículo com rodas. A Ursa Maior é um asterismo, parte da constelação da Ursa Maior, e orbita a estrela polar. Para encontrá-la, basta olhar para o norte. Em 31 de julho de Finicentaicente Assente, às margens do rio Chabar, na Babilônia, o profeta Ezequiel teve uma visão. Segundo seu relato, ele estava olhando para o norte quando a visão ocorreu. Olhei e vi uma tempestade vinda do norte, uma imensa nuvem com relâmpagos e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal incandescente, e no fogo havia o que parecia 4 seres viventes. Em aparência, sua forma era a de um homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas. Seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos de homem. Os 4 tinham rostos e as asas se tocavam. Cada um ia em linha reta. Não se viravam enquanto caminhavam. Ezequiel a mais satestai, há muito mais, mas por agora podemos começar fazendo algumas observações preliminares. A visão, como veremos, é eventualmente descrita como uma carruagem. O fato de ter sido vista no norte pode ser mais um indício de que Ezequiel está se referindo à Ursa Maior. Os 4 seres viventes, juntamente com suas rodas dentro de rodas, Ezequiel Ampoto Atrete, tinham rostos e asas, e suas asas se tocavam. A visão de Ezequiel ainda eficiente a ponto ser interpretada como uma represental das 4 estrelas da Ursa Maior, comumente usadas para simbolizar o corpo retangular da carruagem. A descrição das 4 criaturas viventes é notavelmente semelhante a algo que Ezequiel teria visto no cativeiro babilônico. Os enormes baixos relevos dos Apkallu, criaturas meio pássaro, meio homem, com 4 asas e mãos humanas, uma característica comum da arquitetura.
A visão parece ser uma referência codificada a algo que estava acontecendo, e que só poderia ser explicado pela inserção de pistas reconhecíveis pelos judeus que viviam na Babilônia durante o exílio. Isso incluiria não apenas a arquitetura, a religião e os costumes dos babilônios, mas também a arquitetura e a religião dos judeus, especialmente no que diz respeito ao Templo de Salomão, o primeiro templo, o templo que foi saqueado e destruído pelos babilônios. A visão de Ezequiel tornou-se foco de intenso escrutínio, não apenas entre os judeus, mas também para gerações posteriores de cabalistas cristãos. De fato, o estudo da visão de Ezequiel era proibido a todos, exceto aos estudiosos judeus mais avançados, e mesmo assim, não deveria ser discutido com outras pessoas, parecia conter a chave para a compreensão de como os seres humanos poderiam entrar em contato com o divino. É essa ideia da visão de Ezequiel como manual de instruções para o contato extraterrestre que a torna relevante para nós, enquanto tentamos remover alguns dos acréscimos puramente denominacionais ou ideológicos. Tarefa nada fácil ao se discutir a visão de um sacerdote judeu piedoso, para encontrar a tecnologia subjacente. Ezequiel estava na encruzilhada das tradições judaica e babilônica, e portanto monoteísta e politeísta, e sua visão reflete esses elementos, ao mesmo tempo que introduz novos. Se os analisarmos à luz do que sabemos sobre o fenômeno, contudo, um espectro de clareza se revela, transcendendo as ideias tradicionais, religiosas convencionais, de Deus, deuses, anjos e até mesmo profecia. Tanto já foi escrito na tentativa de decifrar a visão de Ezequiel sob a perspectiva de OVNIs, astronautas antigos e afins, que repetir todas essas teorias aqui seria contraproducente. É óbvio que Ezequiel está falando de um evento tão bizarro que lhe faltam palavras para descrevê-lo. Parece a primeira história de ficção científica já escrita, com um ser em um veículo impossível, que parece humanoide, mas não completamente, descendo à terra, e em Ezequiel Ote, praticamente abduzindo o sacerdote judeu. Esses seres quase humanos já estão, embora nos seja familiar a partir dos contextos mesopotâmico e bíblico. É curioso que tenha havido tão pouca atenção a esse aspecto das tradições religiosas que contribuíram para a hipótese dos antigos astronautas. Em vez de especular sobre os Anunnaki, os Igigi e teorias sobre operários de mineração e planetas desaparecidos, uma abordagem mais frutífera seria contemplar a persistência de relatos históricos envolvendo seres com características hominídeas, mas que são percebidos como não humanos de alguma forma particular. É necessário questionar por que existe um padrão quase global de contato com esses seres não humanos, e por que existe um padrão semelhante na literatura criacionista global sobre a fabricação de seres humanos por outras forças, algo que não é óbvio, mas que de alguma forma é inferido e dado como certo. Uma análise da visão de Ezequiel e de como ela influenciou crenças e práticas relacionadas ao contato não humano pode nos fornecer respostas para algumas dessas perguntas. A linguagem da visão de Ezequiel não é uma linguagem comum, ou seja, não pode se referir a eventos comuns ou ocorrências corriqueiras. Embora as palavras possam ser definidas e a gramática seja normal, a maneira como a visão é descrita desafia a interpretar o racional. Este é um fenômeno que encontramos em toda a literatura mística, não apenas no Oriente Médio, mas também na Índia e em outras partes da Ásia. De fato, essa tendência de escrever de uma maneira aparentemente deliberadamente obscura também é encontrada em textos alquímicos europeus. Na Índia, isso é chamado de Sandyabhasa, ou linguagem intencional, às vezes traduzida como linguagem crepuscular. Os textos Merkava posteriores, uma Ásia Merkava ou obras da carruagem, que usam a visão de Ezequiel como modelo, são escritos em uma prosa igualmente obscura. Isso parece representar um esforço para transcender as regras normais da linguagem, assim como as experiências que descrevem transcendem a experiência normal. Isso é, obviamente, parte do problema na era moderna, quando os relatos de testemunhas oculares sobre o fenômeno são ignorados por acadêmicos e cientistas, devido à sua linguagem vaga e terminologia de outro mundo. Isso resulta na região de declarar-se porque as testemunhas oculares ou pessoas que vivenciaram os eventos não são observadores com formal científica, o que inclui a maioria das pessoas, e portanto todo um conjunto de evidências é ignorado, porque os observadores humanos não frequentaram as mesmas escolas ou não obtiveram os mesmos diplomas que os cientistas.
A visão de Ezequiel começa como mencionado acima, com o aparecimento de uma espécie de veículo. Ele não usa a palavra carruagem, merkava, até e muito mais tarde que possui um sistema de propulsão desconhecido ou não identificado. Segundo Ezequiel, os rostos nos 4 lados da carroceria do veículo estão voltados para a direção do movimento. Esses 4 seres são chamados de Hayot, ou criaturas viventes. Abaixo dos 4 seres com as 4 asas e os 4 rostos, homem, leão, boi e águia, podem ser vistas as rodas ou fanim. Elas são descritas como uma roda dentro de outra roda e parecem percorrer a parte externa ou o perímetro do veículo. Sentado em um trono de safira dentro do veículo está a semelhança de um homem. Ele parece ser quem controla o veículo. O fato de ele estar sentado é relevante, pois os Ayot não se sentam. Eles são especificamente descritos, no trecho acima, como tendo pernas retas. A implicação é que eles não dobram os joelhos. Isso pode se referir a uma tradição de que os anjos não têm articulares nos joelhos. Ou seja, suas pernas estão sempre esticadas, eles estão sempre de pé. Em obras posteriores dos místicos da Merkava, aprendemos que Metatron, às vezes identificado com o profeta Enoque, senta-se em um trono diante do santuário interior onde Deus se encontra. O fato de ele estar sentado leva alguns místicos a confundi-lo com Deus, já que os anjos não podem se sentar. Pelo menos, não na presença de Deus. Esses Ayot, portanto, podem ser anjos. Ou podem ser simplesmente as hastes que sustentam o veículo, pois têm a aparência de bronze polido. Acima da cabeça do homem no trono há uma extenso, brilhante como gelo e o som do bater das asas como o rugido de águas impetuosas. O próprio homem é fogo da cintura para baixo e metal incandescente da cintura para cima. Ele está rodeado por um brilho como um arco-íris. Uma voz sai do veículo, dirigida a Ezequiel, que cai diante dele. Ele dito que pegue um pergaminho que lhe é entregue, que o coma e que repita suas palavras ao povo de Israel no exílio. E uma profecia repleta de avisos terríveis. Aqui, devemos parar por um momento para digerir a cena acima. É óbvio porque as gerações recentes interpretaram o que foi descrito como a aparição de um OVN. Para sermos justos, trata-se de um objeto voador não identificado, pelo menos na medida em que a descrição não faz muito sentido. Contudo, a parte mais reveladora desta visão pode ser a própria profecia. É um fato comprovado que praticamente todas as pessoas que tiveram contato com o fenômeno de um encontro imediato com um extraterrestre trouxe consigo uma profecia terrível para a humanidade. Essas profecias envolvem cenários de fim do mundo, desastres ambientais e guerras mundiais. Os extraterrestres nunca chegam com uma mensagem de louvor e parabéns aos seus anfitriões humanos. Em vez disso, aparecem em veículos sobrenaturais com capacidades tecnológicas impressionantes. Têm aparência humanoide, com a semelhança de um homem e então proferem suas profecias horrendas e partem. O que desejamos destacar aqui, a relativa consistência dessa experiência desde os tempos bíblicos antigos até o presente. O fato de Ezequiel eventualmente ser abduzido pelo ser na carruagem é mais uma evidência de que estamos lidando com um complexo único e unitário de ideias e imagens que se repete incessantemente de era em era, de cultura em cultura. Não desejamos entrar em detalhes sobre a natureza da visão de Ezequiel e suas profecias subsequentes a respeito de Israel, do templo, etc., pois são específicas de seu tempo e lugar. Há motivos mesopotâmicos aqui e ali na narrativa, o que é de se esperar, e podemos nos perguntar se a semelhança de um homem vista por Ezequiel está relacionada às figuras humanoides que apareceram aos sumários e lhes deram conhecimento e sabedoria, mas uma análise abrangente dos dados está além do escopo deste trabalho. O que nos interessa agora, porém, é o fato de que este documento se tornou o modelo para uma das formas mais antigas de misticismo judaico, mais antiga até mesmo que a própria Cabala. Como mencionado acima, essa prática era considerada tão perigosa que apenas os mais piedosos e eruditos tinham permissão para estudá-la, e mesmo assim só podiam discutir suas descobertas, e presumivelmente suas experiências com outra pessoa, e nada mais. De fato, essa prática pode ser encontrada no cerne de alguns dos movimentos messiânicos judaicos que se espalharam pela Europa Oriental, começando com Shabtai Zvi e posteriormente com Jacob Frank. Esses movimentos também influenciaram o desenvolvimento de algumas sociedades esotéricas modernas e ordens ocultistas, e pode-se traçar a evoluente,
de grande parte da espiritualidade e das organizais da nova. Obras da carruagem. Em primeiro lugar, a carruagem vista por Ezequiel, e que aparece novamente para levar o profeta Elias ao seu, 2 Reis dia, HHS. Em todos esses casos, em um objeto voador. Implica transporte, mas de caráter celestial. A carruagem é um dispositivo para viajar ao céu. Existe até mesmo uma carruagem nos céus, a Constelacal que conhecemos como a Ursa Maior, mas que muitas outras culturas ao redor do mundo conhecem como uma carroça, a carroça de Carlos, na Inglaterra, ou um esquife funerário, entre os bedunos, mas principalmente como uma carruagem. Assim, as obras da carruagem envolvem viagens celestiais. Viagem celestial é geralmente entendida neste contexto como uma experiência espiritual, algo que ocorre como resultado de oral, medital e contemplá-lo. Essa não é toda a história, no entanto, pois nem toda oral e medital leva à experiência de descer a carruagem. Em vez disso, o que estamos discutindo é uma forma muito específica de prática com uma metodologia única e é baseada em um evento real. É como se um culto tivesse se desenvolvido em torno do avistamento de Kenneth Arnold em Infinite Zeta Ata, ou da experiência de George Adamski alguns anos depois, por pessoas que imitaram o mais fielmente possível as circunstâncias dos avistamentos originais. Em outras palavras, não deve ser entendido como espiritual, no sentido geralmente aceito do termo, mas como uma tecnologia cujo objetivo é duplicar a experiência original, adotando muitas de suas características. Assim como os cultos de carga que discutimos no início deste estudo, o que acontece é o que parece ser um ritual, por um lado, e um exercício prático, por outro. A propulsão moderna que se deparasse com a pista de pouso improvisada, a torre de controle de tráfego aéreo de bambu e os fones de ouvido de coco de um culto de carga do Pacífico Sul reconheceria a cena imediatamente, mesmo que não fosse um aeroporto de verdade com qualquer esperança de presenciar um pouso de aeronave. O mesmo se aplica às obras da carruagem. Elas representam um simulacro de um evento genuíno. E embora seja possível que um ilhéu do Pacífico que pertencesse a um culto de carga pudesse ter uma experiência espiritual, isto é, uma experiência que altera sua consciência devido ao foco intenso nos rituais do culto, o mesmo ocorre com o descendente da carruagem. Essa experiência que pode ser a chave para a compreensão do mecanismo da carruagem, os controles, a propulsão e os sistemas de navegação. Isso porque nossa abordagem linear para esse problema é inadequada, até o momento, e não leva em consideração as diferentes estruturas intelectuais e psicológicas dos visitantes que as criaram. Para nos aproximarmos de uma apreciação do fenômeno, precisamos ver de forma diferente, e práticas como as obras da carruagem nos permitem fazer isso. Em segundo lugar, quem desce ao carro age sozinho. Aliás, a tradição rabínica exige isso. Ezequiel estava sozinho à beira do rio quando teve sua experiência. Essa sensação de isolamento da sociedade, pelo menos durante a experiência, é um fenômeno tanto moderno quanto bíblico. As pessoas que vivenciam experiências modernas, que aliás são quase sempre descidas acidentais, raramente as têm em grupo. Os raptos geralmente envolvem apenas uma pessoa por vez, normalmente à noite. Esse isolamento indica que a experiência interna seja gerada internamente ou devido a um processo de selecom que ainda não compreendemos. Em terceiro lugar, o praticante deve estar preparado psicológica, intelectual e espiritualmente. Há uma razão muito real para isso. Esse tipo de experiência pode desestabilizar uma pessoa mental ou emocionalmente instável. Essa é uma ressalva presente em praticamente todas as práticas místicas do mundo, do yoga tântrico à magia cerimonial, incluindo, é claro, as obras do carro. A intensidade exigida por essa prática é tal que é fácil se iludir, ser vítima de alucinais e sentimentos de grandeza, por um lado, ou de completo desespero, por outro. Requer também um alto grau de persistência e, como a prática é solitária, significa que o praticante deve confiar em seus próprios recursos internos. Em quarto lugar, além de estar sozinho durante a prática, é preciso se submeter a um certo grau de privação sensorial. Quanto menos distrai do mundo externo, melhor. Em termos modernos, isso significa criar um canal de comunicação entre a mente consciente e a inconsciente, algo difícil de alcançar quando estímulos externos exigem atenção. Em quinto lugar, também é necessário um certo grau de preparação intelectual. As obras da carruagem envolvem ascenso a 7 níveis celestiais.
Cada nível é guardado por sua própria força angelical, o que significa que é preciso conhecer o selo, o nome e a senha apropriados para cada nível e possuir força mental suficiente para lembrar qual é usá-los no momento apropriado, mesmo diante de imagens, sons, cheiros e outras experiências estranhas e perturbadoras. Essa é uma herança distinta da narrativa sumeria e babilônica da descida de Inanna está ao submundo, por uma série de 7 degraus, em cada um dos quais ela precisa remover uma joia ou peça de roupa. Esses objetos podem ser entendidos como senhas ou como pagamento simbólico para cada nível. Inanna irá em o objetivo final da narrativa é ascender pelos mesmos 7 níveis e recuperar os objetos que Inanna negociou em cada um deles. Ao final de sua descida, Inanna buscava estar diante do trono de Ereshkigal, a deusa do submundo, que a mataria e deixaria seu corpo pendurado em um gancho na parede por 3 dias antes de sua ressurreição. O objetivo de quem desce ao carro é ascender aos 7 seus e estar diante do trono de Deus, localizado entre 7 palácios ou Ekalote no nível mais alto. Após essa experiência, o descido retornará ao mundo transformado. Os paralelos com os voos celestiais xamânicos são inúmeros. Essa ideia de voar para os céus e ser transformado pela experiência é quase universal. Em alguns casos, o retorno é obtido com poderes e capacidades ampliados. Em outros, com maior discernimento espiritual. Em quase todos os casos, a pessoa retorna com experiências indescritíveis em palavras, mas que, paradoxalmente, permitem que ela se torne um ativo para a comunidade, mesmo que a comunidade não tenha meios de compreender a experiência em si. O indivíduo é transportado pelo ar, seja gradualmente ou instantaneamente. Existem diferentes graus da experiência de ser transportado. No Novo Testamento, Paulo relata uma experiência semelhante de ascensão ao terceiro céu, naquele que deve ser um dos primeiros registros de uma asa emercava. A diferença entre esses relatos antigos e os modernos é que os relatos antigos são quase sempre enquadrados em um contexto religioso ou espiritual, enquanto os relatos modernos são frequentemente seculares ou espirituais em um sentido não denominacional. Assim, talvez seja a hora de despir essa experiência e as tecnologias para alcançá-la de seus adornos espirituais e religiosos e compreendê-la pelo que ela é, contato. A tecnologia que chamamos de obras da carruagem abre uma porta entre este mundo e o outro mundo, ou seja, o reino do fenômeno. Ela permite que um ser humano inicie o contato de forma consciente e deliberada, em vez de apenas acidentalmente, se é que isso acontece. Sim, sabemos que isso soa muito místico e ligado à nova era, mas essa não é a nossa intenção. Na verdade, essa real perversa e o efeito colateral de uma contextualização inadequada da própria experiência. Precisamos remover esse processo de seus adornos culturais e religiosos para enxergá-lo como ele realmente é. É claro que os descendentes originais da carruagem atuavam dentro de um contexto cultural, linguístico e religioso sólido. Esse era o seu alicerce, a base intelectual e emocional a partir da qual ascenderam da Terra aos céus. Mas, para os propósitos deste estudo e para o nosso projeto geral, queremos demonstrar que essas ideias não são meramente anseios supersticiosos de pessoas marginalizadas, crenças excêntricas de alguns fanáticos religiosos ou os tantras delirantes de crédulos e esperançosos. Essas ideias foram marginalizadas em grande parte devido à sua associação com religiões específicas ou com a religião em geral, mas a prática que as fundamenta é sólida. No tempo, como veremos no livro 2, governos e exércitos ao redor do mundo compreenderam isso e colocaram parte dessa prática em prática no século XX, chegando a tentar aprimorá-la e eliminar o fator humano o máximo possível, o que se mostrou contraproducente, como era de se esperar. Existiram, no entanto, culturas nas quais essas práticas eram inexistentes ou deliberadamente suprimidas, onde o indivíduo era sacrificado para o bem da comunidade e, portanto, onde um descendente da carruagem não teria sobrevivido. A nossa abordagem particular e única que liga o mundo dos seres humanos ao mundo dos filhos de Deus está ausente ou esquecida, mas o evento inicial, o contato entre humanos e o outro, é lembrado, incluindo a memória da criação dos seres humanos a partir do sangue de deuses mortos. Então o que acontece é uma tentativa desesperada de revisitar esse contato ancestral por todos os meios necessários,